Boa tarde, senhoras e senhores. Sentar, por favor. Boa tarde, desembargador Nelson. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, meus colegas desembargadores desse Tribunal Marítimo. Bem, declaro aberta a sessão do dia 2 de junho. Sessão com todos, né? A sessão plena, com todos presentes. Sempre bom nos reunirmos. Em votação a ata da sessão do dia 19 de maio de 2026. Não havendo comentários, aprovada a ata. Bom, hoje estamos naquele momento em que a gente se reúne para julgar os recursos, né? Ou então algum processo em que o relator achou por bem trazer a plenário. E são 6, né? São 6 julgamentos. Eu acho que vai ser um expedito, né? Vai ser de forma expedita. E, mais uma vez, declaro que é muito bom estar com todos reunidos. Palavra com o senhor secretário para a condução da pauta. Tribunal Marítimo, Tribunal Pleno. Pauta da sessão do dia 2 de junho de 2026. Embargo de declaração referente ao processo número 34.603 de 2021. Embargantes, Joilson Santana de Pinho e Maurício Páscoa Barros. Advogados doutores Ézio Costa Júnior, Alessandra Deslandes Fogiato e Hélio Siqueira Júnior. Embargada, Procuradoria Especial da Marinha. Desembargador relator, Marcelo Davi. Palavra com o senhor desembargador relator para apresentar seu relatório. Excelentíssimo presidente, excelentíssimo desembargador, a gentileza ao plenário de transferir a ordem desse processo, porque eu tenho sei, não estou. Já pediu o pessoal da Então vamos para o... fazer a gentileza de... Vamos para o recurso ordinário, então. Hoje nós não temos sustentação, né? Sustentação que eu gosto de dar prioridade ao advogado, mas no caso, então, vamos pular para o recurso ordinário do desembargador Nelson, que é o 0015. Não, desculpa, do desembargador Fernando Ladeiras, revisou o desembargador Nelson. Por favor. Recurso ordinário número 15 de 2026. Recorrente William Borges Alves, advogado Dr. Wanderson da Silva Neves Freixas. Recorrida Procuradoria Especial da Marinha. Desembargador relator Fernando Alves Ladeiras. Desembargador revisor Nelson Cavalcante Silva Filho. Palavra com o senhor desembargador relator Fernando Ladeiras. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores desembargadores, trata-se de recurso ordinário, recorrente William Borges Alves, recorrida douta Procuradoria, com fundamento no artigo 143-A do Regimento Interno. Em relação em face de acórdão proferido pela douta segunda turma deste egresso tribunal, que por unanimidade quanto ao mérito e por maioria quanto à pena, julgou procedente a representação da douta Procuradoria, requerendo assim o reexame integral da matéria, pelas razões de fatos que direito que vou expor. Trata-se de representação oferecida pela douta Procuradoria, em face de William, por responsabilidade com o acidente na navegação, emborcamento, da moto aquática /19, ocorrendo dia 27 de maio de 2020, cerca das 12 horas e 30 minutos, que ocorreu na saída do canal de Marapendi, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, que lamentavelmente resultou no óbito do passageiro, senhor Evandro dos Santos Gomes. Alegou o recorrente que se acidentou com a moto aquática, destacando que o acusado é piloto experiente, com vasto conhecimento acerca do local que trafegava a moto aquática, visto que há anos sempre realizou os percursos envolvendo a região da Barra da Tijuca, observando boas práticas de prudência e segurança, o que é reforçado pelo fato de nunca ter sido responsabilizado por qualquer infração marítima. A embarcação sempre foi utilizada apenas para fins de recreação. No dia do acidente, como de praxe, antes de descer a moto aquática, verificou como estaria a elevação do mar, bem como as condições meteorológicas, em que pese ter consultado as ondulações da região,
conhecida como, abro aspas, quebra-mar, fecho aspas, da Barra da Tijuca. É forçoso destacar que a localidade sofre constantemente com mudanças repentinas nas suas condições marítimas. No dia que ocorreu o acidente, 27 de maio, não foi diferente. Alegou que não foi diferente. Alegou que a afirmação de que, abro aspas, falta de cautela ao cruzar a arrebentação das ondas, fecho aspas, não corresponde à dinâmica do acidente, pois o recorrente, piloto experiente, não tentou cruzar a arrebentação. Ele, abro aspas, navegava no limite entre o canal de Marapendi e o mar, quando foi surpreendido por uma série de ondas anômalas e repentinas. Sua reação imediata ao perceber o perigo foi a de desistir do percurso e tentar retornar à segurança do canal. A manobra era defensiva e não uma tentativa precipitada de enfrentar o mar revolto. É disso que a imprudência pressupõe uma ação positiva e arriscada, o que não ocorreu. A conduta do recorrente foi a de um homem prudente, tentando salvaguardar a sua vida e de seu passageiro, diante de um perigo súbito. Fecho aspas. A decisão recorrida ignora por completo duas causas que rompem o nexo causal: a força de ondas que atingiu a embarcação e os efeitos seriam impossíveis de impedir, e a culpa exclusiva da vítima, conforme exaustivamente demonstrado. A ação do passageiro, em pânico, se soltou da alça de segurança e se agarrou no corpo do condutor. Foi o fator determinante para o aborramento. Enfatizou que não há como responsabilidade representado por um desfecho trágico. Citou doutrina penal. É necessário destacar que jamais foi a intenção de utilizar o moto aquático para alto mar, fecho aspas, para aberto, visto que sequer a embarcação possuía autonomia e especificações para tal. O objeto do passeio sempre foi permanecer na região do canal do Marapendi, limitando-se ao acesso com a praia, respeitando todos os limites de segurança estabelecidos. Assim, a moto aquática foi acometida de duas ondas fortes, de forma sucessiva, razão pela qual o Sr. William, somente ali, percebeu que não haveria possibilidade de prosseguir com o percurso. Visando garantir a sua própria segurança e do garupa, o condutor tomou a decisão de desistir do passeio e acessar novamente o canal de Marapendi, momento pelo qual verificou que a moto aquática seria atingida por uma terceira ondulação. Quando verificada a possibilidade de ser atingido pela terceira ondulação, o condutor experiente iniciou a manobra defensiva, ora instruído em seu curso de formação, de modo a evitar o emborcamento da moto aquática. Jamais foi a intenção do Sr. William soltar o guidão do jet ski. Tal fato só ocorreu em razão da movimentação brusca repetada pelo garupa, Sr. Evandro, que agarrou o condutor. Cabe destacar que as ondulações atingiram pedras, o Sr. William bateu fortemente com sua cabeça e resultou posteriormente no laudo de traumatismo craniano no hospital. Certo, todos os meios à disposição do condutor foram adotados para evitar a ocorrência. Os fatos foram constatados pela Marinha do Brasil após a apresentação de defesa prévia, que afastaram a negligência apontada pelo perito, e ele citou um site em que constam as ondas e estão sendo exibidas agora. Se aumentar, não sei se consegue aumentar. Abro aspas. Não se busca negar que o presente caso é delicado por envolver óbito de passageiro em embarcação. Contudo, tal fato não pode ser atribuído para instaurar uma inquisição contra um único sobrevivente, que segue suportando os danos psicológicos do acidente, e apenas um trabalhador, humilde, que foi contratado pelo policial militar que veio a óbito para realizar um passeio de jet ski. Também, abro aspas, não fosse a ação repentina do Sr. Evandro em deslocar o eixo da moto aquática, de certas ondulações não seriam suficientes para derrubar os ocupantes no mar, bem como teria o jet ski retornado às águas tranquilas do canal de Marapendi. O contexto fático, dia 27 de 5 de 2020, sendo a mudança repentina nas ondulações da saída do canal, criado forte arrebentação, bem como o movimento brusco do garupa, ocasionando o acidente. Fecho aspas. O condutor conferiu assim
as condições de navegabilidade previamente, bem como as condições visuais, o que trouxe a possibilidade de visitar o quebra-mar. Por mero apego ao debate e na remota hipótese desse pleno não acolher a tese absolutória, a adesão da douta segunda turma assim merece reformar no que tange a dosimetria da pena. A posição da pena de multa de 10.000 FIR revela-se um ato excessivamente rigoroso, que destoa dos princípios da razoabilidade. Nesse ponto, o voto divergente do ínclito desembargador Átila Lancuri se mostra justo e alinhado aos princípios da razoabilidade. A adoção do voto vencido é medida que se impõe pelos seguintes incontornáveis: 1. Primariedade e conduta pregressa. 2. O recorrente também foi vítima, sofreu traumatismo craniano ao ser lançado contra as pedras e carrega consigo inelével trauma psicológico da perda de um amigo, e a aplicação de uma multa em patamar máximo figura em certa medida um bis in idem, punindo novamente quem já foi duramente penalizado pela própria tragédia. O recorrente é um motorista de ônibus, com muito custo sustenta a sua família, sendo que hoje precisa arcar com os custos médicos desse fatídico acidente. 3. Grau mínimo de culpabilidade. A conduta do recorrente teve uma contribuição ínfima, se é que alguma, para o resultado, e a pena a ser justa deve ser proporcional. 10.000 FIR é flagrantemente desproporcional. 4. Ausência de dolo e intenção de risco. A pena imposta pela maioria parece punir o resultado. Portanto, a manutenção da multa de 10.000 representaria um excesso punitivo. Finalizou requerendo o conhecimento e provimento total do presente, julgando improcedente a representação. Caso fortuito, força maior e culpa exclusiva da vítima. Subsidiariamente, que a pena de multa seja reduzida para o patamar de 1.000 FIR, acolhendo-se os fundamentos do reverendo voto divergente. A recorrida do auto procuradoria apresentou impugnação, que terá sua sustentação oral pelos representantes. O relatório, excelências. Bom, o recorrente não está presente, né? E a Procuradoria também acho que não tem interesse em se manifestar. Não, então, palavra com o desembargador relator para apresentar suas conclusões. Desembargador, conclusões. Passando agora para as minhas conclusões. Excelentíssimos senhores desembargadores, entendo deve ser provido apenas o pedido subsidiário. Vou só fazer o contexto, já que nós temos que rever toda a matéria. A PEN responsabilizou o representado com foco no artigo 14, a linha A, embocamento seguido de naufrágio. Consta na exordial: o acidente ocorreu por volta das 12h30 na saída do canal e as vítimas haviam sido resgatadas pela equipe do Corpo de Bombeiros. Foi informado pelo militar de serviço que a moto aquática havia emborcado próximo às pedras, após o condutor sair do canal e cruzar a arrebentação, devido às fortes ondas no momento do acidente. Na análise dos peritos, eles concluíram que o mar estava agitado, com vagas superiores a 2 metros, inclusive foi mostrado nas imagens. Os dados divulgados no Centro de Geografia da Marinha, condições meteorológicas eram de ondas de sudeste-leste, de 1,5 m a 2 metros, portanto, condições meteorológicas contribuíram para o emborcamento da embarcação. A embarcação estava sendo empregada em atividade de esporte e recreio, para a qual é classificada, conduzido por tripulante habilitado na categoria de arraiz amador, cuja qualificação atendia às características da embarcação, normas da condução. A embarcação navegava em área limítrofe para a navegação interior, iniciando a navegação em mar aberto, nas proximidades do quebra-mar. A entrada e saída do canal do Marapendi, Barra da Tijuca, é um local que requer aos navegantes cuidados especiais, devido às ondas que se formam no canal. À luz de tais considerações, baseado no que restou apurado, a Procuradoria pugnou pela responsabilização do seu William, condutor da Barra 19, por quanto agiu de forma imprudente, em virtude de sua decisão de sair com a embarcação para navegar diante das condições climáticas desfavoráveis à navegação, sobretudo sem consultar informações provenientes dos órgãos competentes, a previsão do tempo, consoante ele informou em sua oitiva ao Desídia.
A defesa declarou que, abro aspas, jamais foi intenção do condutor utilizar a moto aquática para acessar o alto mar, visto que sequer a embarcação possui autonomia e especificações para tal. O objeto do passeio sempre foi permanecer na região do Canal de Marapendi, limitando-se ao acesso com a praia, respeitando todos os limites de segurança. Ao de exame pericial, em consequência do acidente, o Sr. William, condutor da embarcação, que sofreu uma contusão na região frontal, entretanto, não foram apresentados documentos atinentes desses ferimentos. Quanto ao material de salvatagem, somente o passageiro utilizava colete salva-vidas. Quanto à documentação, foi apresentado o protocolo com requerimento de inscrição da embarcação miúda. A embarcação poderia trafegar com o protocolo desde o período em função do... O inquérito foi ouvido apenas uma testemunha, o próprio William Borges, condutor, que declarou, em síntese, era amigo de infância do passageiro Evandro, na época do acidente era cotista de uma moto aquática /19. Perguntado se pode fazer um relato sobre o acidente, respondeu, estava navegando no canal de Marapendi, Evandro na garupa, que estavam fazendo uso de coletes salva-vidas, que em determinado momento resolveram sair do canal e adentrar ao mar. Os depoentes já tinham ultrapassado o quebra-mar, foram surpreendidos por uma onda e caíram na água. O depoente e o carona nadaram até a embarcação. Foram surpreendidos por uma segunda onda que os afastou da embarcação. As ondas o arrastaram para o costão do lado oposto ao quebra-mar. Nesse momento, o depoente perdeu o contato visual com o carona. O depoente avistou a moto aquática com 2 bombeiros e assinou para os mesmos, e estes se aproximaram para fazer o resgate. Após algum tempo, os bombeiros retornaram com o Sr. Evandro desacordado. Foram efetuados os primeiros socorros e, em seguida, chegou a ambulância dos bombeiros e levou para o Hospital Lourenço Jorge. Durante o período em que ficou em observação, foi informado que o Sr. Evandro havia falecido. Perguntado se antes de iniciar a navegação com a embarcação foram verificadas as condições do tempo e o estado do mar, respondeu que o tempo estava bom, com dia ensolarado e visibilidade boa, mas não verificou com os órgãos competentes a previsão do tempo, pois não tinha intenção de se fazer ao mar. Perguntado o que pretendia, o que poderia ter sido feito e não fez para evitar o acidente, respondeu que acredita que se o Sr. Evandro não tivesse soltado a mão da alça da moto aquática para se agarrar ao corpo do condutor por ocasião da inclinação da onda, talvez não tivessem caído na água. Perguntada a causa do acidente, respondeu que foi a ação do Sr. Evandro ao largar a alça de apoio e se agarrar no depoente, sobrecarregando o mesmo, fazendo com que não aguentasse o peso e largasse o guinó da moto aquática, levando ambos a caírem na água. Respondeu que foi uma fatalidade. Deve ser, a meu juízo, julgado parcialmente procedente o recurso e acolher o pedido alternativo de redução da pena de multa, considerando as atenuantes, as circunstâncias e consequências. O recorrente citou o site que foi exibido, que registrou a situação do mar logo após o acidente, que evidencia que não houve ondas anômalas, como alegado pelo recorrente. Abro aspas. A série de ondas que atingiu a embarcação foi evento de natureza súbita, imprevisível e inevitável, cujos efeitos não eram possíveis de impedir ou evitar, mas uma situação pré-existente, como consta na representação da PEN, afastando a alegação de caso fortuito e força maior. Quanto à suposta imperícia do garupa, tal fato deveria ser previsível, pois também consta na defesa que, abro aspas, a decisão do Sr. Evandro de se soltar da alça traseira decorreu da falta de experiência como passageiro de jet ski e a ação do passageiro que, em pânico, se soltou da alça de segurança e se agarrou ao corpo do condutor. Foi o fator determinante para o emborcamento. Aspas. Não consta que a vítima fosse habilitado ou fosse experiência em andar de moto aquática. Diante dessa situação, o passageiro entrar em pânico seria uma situação previsível. Também não socorre o recorrente os argumentos da defesa, recurso, de que, abro aspas, o objetivo do passeio sempre foi permanecer na região central. O moto aquático foi acometido de 2 ondulações fortes de forma sucessiva, razão pela qual o Sr. William somente ali percebeu que não haveria possibilidade de prosseguir com o percurso. Quando verificada a possibilidade de ser atingida pela terceira ondulação,
o condutor experiente iniciou a manobra defensiva, ora instruído em seu curso de formação. E, em determinado momento, resolveram sair do canal pois as imagens são claras em desmentir a alegação de um evento da natureza súbito e imprevisível, cujos efeitos não eram possíveis de impedir ou evitar. Além disso, o depoimento representado consta, abro aspas, em determinado momento resolveram sair do canal e adentrar ao mar. O depoente já tinha ultrapassado o quebra-mar quando foram surpreendidos por uma onda e caíram na água. O depoente e o carona nadaram até a embarcação. Quando tentaram subir, foram surpreendidos por uma segunda onda que o afastou da embarcação. Ficou provado, a meu juízo, portanto, que a intenção de sair do canal e adentrar no mar aberto, nada havendo a intenção de não atravessar ou retornar para o canal. O pedido alternativo, constando a primariedade do representado, que era habilitado como arraiz amador e motonauta, que não era proprietário do todo, mas de uma cota de 10% da embarcação, ajudou a esclarecer os fatos com seus depoimentos, havendo culpa, mas ausência de dolo, e a não comprovação de situação econômica que justifique ser aumentada até o dobro, sem ineficaz aplicado ao máximo, deve ser deferido a aplicação da pena do voto vencido, como requisito, de 4.000 FIR, por sua defesa e pelo presente recurso. É como conclui, excelência. Obrigado. Palavra com o senhor desembargador revisor Nelson Cavalcante. Presidente, senhores desembargadores, eu acompanho. Sou bem a situação de ter dado essa aventura de atravessar a arrebentação naquelas condições. Tem a imperícia de não ter conseguido êxito em fazê-lo. Já vi ali, estava ali perto. Muitos motonautas arrojados fazem essa manobra. Né? Eles são bem-sucedidos. Está no pier, já fiz. A questão da pena também concordo. Eu estou com uma tabela desatualizada aqui de março, quer dizer, recente, 4.000 FIIs são R$18.800. 10.000 FIIs seriam R$7.000. Exagerado. Então, a questão da pena é aplicada. O jogador Átila, acompanho eles então integralmente. Falava ainda, excelência, dentro do contexto que o eminente desembargador, as pessoas que normalmente saem para fazer essas aventuras, essas não costumam levar. Porque já é difícil fazer esse trabalho, essa transposição. Fazê-lo com alguém garupa beira aquela grosseiro, erro grosseiro, né? Mas, como bem colocou também o desembargador Nelson, entendo que 4.000 FIR para a situação que foi apresentada, não havendo nenhuma demonstração de que fosse uma pessoa muito dinheiro, muita situação de arcar com uma pena maior, eu entendo que está devidamente apropriado. Ok, palavra aberta para a discussão. Bom, por etapas. Independente da quantidade de cotas, fato que é um proprietário. Em relação à multa aplicada anteriormente, de 10.000 FIRs, eu só apenas lamento e nós estarmos limitados aos valores de multas que são previstos na Lei Orgânica do Tribunal Marítimo, porque desse acidente da navegação resultou uma morte de um inocente a quem tentaram imputar a culpa por ele ser imperito, um passageiro imperito, um garupa imperito. Se houvesse previsão na lei, eu teria escalado a multa muito acima das 10.000 FIRs. O desembargador Nelson fez um cálculo dos valores. Existem duas formas de se arcar com essa multa que a ele, que é o representado, foi imputada no primeiro processo. A primeira, a óbvia, é vendendo a participação dele na moto aquática
onde ele vai oferir quase metade do valor da multa, para que ele também nunca mais pilote uma moto aquática. Afinal, foi a ação dele que causou a morte de um inocente. Segundo, o restante, existe também previsão legal na lei orgânica do Tribunal Marítimo para parcelamento de multa. Então, eu sustento e mantenho, com toda a minha convicção, a multa de 10 mil FIIs como certa e justa. Mais algum comentário? Encerrada a fase de discussão, palavra com o senhor desembargador relator Fernando Ladeiras para apresentar seu voto. Excelentíssimos senhores desembargadores, conhecer e dar provimento parcial ao recurso ordinário, acolhendo o pedido alternativo para reduzir a pena de multa para 4 mil FIR, como consta no voto vencido, é com voto, excelências. Palavra com o senhor desembargador revisor. Obrigado, senhor presidente. Eu vou pedir a palavra para uma pequena correção no voto do desembargador relator. O senhor não falou nada sobre o conhecer e dar provimento parcial, mas não informa que o senhor está negando provimento ao mérito do recurso propriamente. Eu não sei se está claro, se vai ser motivo para embargo de declaração. Não sei se o senhor gostaria de botar um pouco mais claro. Eu compreendi bem, mas para que não haja motivações de embargo de declaração. A observação é ele completar, né, dizendo que vai manter o mérito. Exato, mantida a decisão da segunda turma no mérito e revisar a pena. A pena, qualquer coisa nesse sentido. O que o senhor acha? Mas eu acompanho o seu voto, como já disse, mas... Obrigado, excelência. Já acrescentei conhecer e dar provimento parcial ao recurso ordinário, mantendo o mérito e acolhendo o pedido alternativo para reduzir a pena de multa para 4 mil FIR, conforme consta no voto vencido. Perfeitamente. Eu acompanho, Vossa Excelência. Está mais claro. Desembargador Júlio Neves. O desembargador Sérgio... tá bom. Por favor, desembargador. Acho que já apresentou o voto que ele vai manter. Não, ele só concluiu, mas ele deixou de apresentar o voto. Então, por favor, apresente seu voto. Eu vou pedir a gentileza do secretário depois liberar para mim, para eu poder colocar o meu voto no processo. Eu mantenho o meu voto original, a multa de 10 mil FIR. Conhece, não dá provimento e mantém a multa. Entendi. Desembargador Júlio. Com o desembargador Sérgio. Desembargador Átila. Com o desembargador relator Ladeiras. Desembargador Marcelo. 3-3, né? Eu vou... prevalece a menor, aí não tem. É no mérito, o mérito, então, prevalece a menor. É o método unânime, né? Então, decidiu o plenário do Tribunal, decidiu o Tribunal Marítimo, por maioria, conhecer e dar provimento parcial ao recurso ordinário. Publicação do voto no recurso ordinário número 15 de 2026. Decidiu o tribunal, por maioria, nos termos de voto do senhor desembargador relator, conhecer e dar parcial provimento ao recurso. Nos termos de voto do senhor desembargador relator. Isso. Embargo de declaração referente ao processo número 34.603 de 2021. Embargantes: Joilson Santana de Pinho e Maurício Páscoa Barros, representados pelos advogados doutores Ézio Costa Júnior, Alessandra Deslandes Fogiato e Hélio Siqueira Júnior. Embargada a Procuradoria Especial da Marinha. Desembargador relator Marcelo Davi. Palavra com o senhor, desembargador relator Marcelo Davi. Excelentíssimo presidente, excelentíssimos desembargadores desse colendo tribunal. Wilson Santana de Pinho e Maurício Páscoa Barros, já qualificados, apresentaram embargo de declaração com efeito infringente em face de acórdão de julgamento que lhes condenou pelo fato da navegação capitulado no artigo 15E, expor a risco, a Lei 2180 de 54, pelas seguintes razões. Quer-se a supressão da omissão
do julgado quanto à fundamentação da sanção, nos termos do artigo 74 da Lei 2180, que não se pronunciou sobre o grau de culpa dos representados na fixação da pena, conforme o artigo 127, diante da existência de prova de culpa da vítima. Diante disso, requer o recebimento dos presentes embargos. Em todos os casos de acidente e fato da navegação, o acordo conterá a fixação das responsabilidades, a sanção e o fundamento desta. Cabe ao tribunal, atendendo às atenuantes, à personalidade do responsável, à intensidade do dolo, o grau de culpa, circunstâncias e consequências da infração, determinar a pena aplicável dentro as combinadas alternativamente. Fixar dentro dos limites legais a quantidade da pena aplicável. Nas razões do recurso, então, alega a falta de fundamentação da pena. A douta Procuradoria manifestou-se, entendendo que o acórdão questionado não está eivado de vício ou omissão que justifique o acolhimento do recurso, requerendo que o conteúdo seja mantido. Já antecipando ao tribunal, eu vou acolher o recurso no sentido de melhor fundamentar a pena, embora vá manter a pena integralmente na sua quantidade determinada. Indo à decisão, após breve relatório, é bem manejado o recurso de embargo de declaração, deve ser conhecido e julgado procedente no sentido de que a pena aplicada aos representados recorrentes seja fundamentada da seguinte forma: o artigo 121 da Lei Orgânica do Tribunal estabelece que a inobservância de preceitos legais que regulam a navegação será repreendida, entre outros, com a pena de 2. Suspensão do pessoal marítimo, que, na forma do parágrafo 1º, a pena de suspensão poderá ser pelo prazo não superior a 12 meses. Já o artigo 124 estabelece que o tribunal poderá aplicar a pena de suspensão às pessoas que lhe são jurisdicionadas, quando ficar provado que o acidente ou fato da navegação ocorreu por 9. Prática do que geralmente se deva omitir ou omissão do que geralmente se deva praticar. Sim, como o artigo 127, que diz que cabe ao tribunal, atendendo às atenuantes e personalidade do responsável, a intensidade do dolo ou grau da culpa, as circunstâncias e consequências da infração, estabelecer a intensidade da pena aplicada. No caso dos autos, os representados receberam a pena de suspensão, exatamente como prevêem os artigos 121.2, parágrafo 1º, 124.9 e 127. E, pelo fato de, por um lado, não terem antecedentes e, de outro, o fato de gerado ferimento grave, a pena aplicada foi de 1 mês de suspensão, ou seja, a pena aplicada é menor do que 10% do total permitido. Assim, suprindo-se a omissão quanto à fundamentação da pena, mantém-se a pena aplicada de 30 dias de suspensão, julgando-se assim parcialmente procedente o recurso, suprimindo-se a omissão, mas mantendo-se a pena justificadamente. É a minha conclusão. Palavra aberta para discussão. Agora, ele entrou com recurso ordinário, né? Uhum. Que a gente vai julgar depois. Isso eu não sei. Isso eu não tenho conhecimento. Não. O senhor me permite, senhor presidente? Sim. Sobre isso? Eu acho que quando ele entrou com esse recurso ordinário, se não me engano, ele tinha sido até distribuído para mim. Foi. Eu tinha lido isso, e aí eu observei, não sei se foi nesse processo, foi, ou se algum outro. Foi esse. E eu tive essa conversa com o desembargador Marcelo, que eu falei, olha, esse embargo de declaração deveria ter sido julgado no pleno, já que isso veio do pleno. Como ele foi julgado da turma, criou-se uma anomalia e então se levou a gente discutir esse processo. Aliás, vocês criaram a anomalia porque julgaram embaixo da declaração na turma. Aí criou-se a anomalia de dar um recurso ordinário, né, a previsão do recurso ordinário para isso, quando deveria ter sido julgado no pleno. Eu acho que é isso que o desembargador Marcelo está fazendo agora. Ou seja, a partir de agora é que vai ser analisado qualquer outro recurso daqui para frente. O processo voltou uns passos para corrigir uma anomalia procedimental, agora julgando no pleno embargo de declaração, e depois os próximos recursos que se forem eventualmente cabíveis aí, mas não ordinário. Peço a palavra, excelência. Sim. Entendo, inclusive, que morreu o recurso ordinário.
Ele perdeu o recurso ordinário, é um recurso contra a turma. Como esse embargo de declaração deveria ter sido em relação à turma, e sim o pleno, que o desembargador Marcelo fez a correção agora, ou seja, já tinha sido julgado pela turma, aí verificou-se essa anomalia, então se anulou essa decisão anterior e foi feita agora a decisão pelo pleno. Sendo pelo pleno, não cabe recurso ordinário. No caso, então, aquele recurso ordinário perdeu o objeto. O que poderia, entre aspas, agora, caber um novo embargo de declaração aos embargos de declaração. Porque não cabe, como foi unânime a decisão, não tem embargo, a menos que ele traga prova nova. Então, no caso... Porque eu, quando eu estava lendo aqui, né, eu estava vendo e eu já admiti o recurso ordinário. Acontece que houve uma nulidade daquele... os atos posteriores todos morrem. Independentemente de quem tenha proferido qualquer coisa nele, pelo fato de ter sido verificado esse erro em procedendo no tribunal, em despacho, chama o processo à ordem, embora o acordo recorrido tenha sido julgado pelo pleno, o respondente recurso equivalente julgado pela segunda turma. Desta forma, determina a nulidade dos atos. Então, qualquer ato praticado posterior àquela data morreu. Então, e não caberia recurso ordinário a uma turma do pleno, somente a turma. Então, aquele recurso ordinário também morreu. Mesmo qualquer ato tenha sido proferido nele, tornou nulo, deixou de ser existente, digamos assim, processual. Aqui. Sim, eu não entrei nesse... Vocês perceberam que eu fui direto para o julgamento? Não entrei nesse histórico. O histórico é o seguinte, é um despacho meu, 0225-402, à Diretora-Geral de Secretaria do Tribunal Marítimo para inclusão de pauta para julgamento do recurso de embargo de declaração com efeito infringente. Eu não pedi julgamento na turma. E aí e aí o desembargador Nelson bem alertou que esse julgamento era para ser no pleno. Então, foi dado esses passos atrás e agora estamos trazendo aqui para o pleno. Acredito que agora deve-se rever essa situação entre o desembargador Nelson e o presidente, que foram que decidiram posteriormente a esses atos. Na verdade, a gente anulou aquela primeira decisão. Porque foi indevido. Então, julgamos novamente o embargo de declaração. Não, aí é um passo posterior e aí... Porque o ato nulo ele não gera efeito, né? É um ato nulo. É nulo? Entendi. Ok, vamos... Depois temos que organizar esse processo aqui, né? Porque está aqui, né? Justamente o recurso ordinário. Despacho do presidente. Certidão de publicado. Se me permite, eu estava lendo a árvore aqui do processo, faltou... Já tem até preparo. Faltou justamente um despacho do desembargador Marcelo chamando, feito a ordem. Deixa eu ver se tem esse aqui. Não, acho que tem. Esse é o último despacho dele, é isso mesmo. O último despacho dele é esse, chama feito a ordem, trazendo esse processo de novo para o pleno para poder julgar os embargos da declaração. Não, tem. Eu acho que tem esse. Publicar uma ordem, assim vai. Tem sim. Tem. O despacho está aí. Agora, ele já... O despacho era 430506, isso mesmo. Agora, eles já fizeram preparo, já fizeram tudo. Ele que devolveu o dinheiro deles, talvez. Tá aqui, ó. Agora tem que desfazer esse nó aqui. Tudo bem, a gente jogou, voltou lá do início, mas já tem
teve uma variante aí no nosso processo. Tá bom. Bom, então, vamos nos ater aqui o nosso problema. O processo posterior é problema aí Vamos encerrar aqui o embargo de declaração. Alguém tem algum comentário sobre embargo de declaração? Não? Então, palavra com o senhor desembargador relator, Marcelo Davi, para pronunciar seu voto. Conhecer e julgar parcialmente procedente o recurso para suprir a falta de fundamentação, contudo, mantendo-se a pena aplicada. Como votos dos demais desembargadores? De acordo. Então, decidiu o Tribunal Marítimo, por unanimidade, os termos do voto do senhor desembargador relator, Marcelo Davi. Publicação do voto no processo número 34.603 de 2021. Decidiu o tribunal, por unanimidade, nos termos de voto do senhor desembargador relator, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de embargo de declaração, não tendo a pena aplicada. Recurso ordinário número 13 de 2026. Recorrente: Michel Tischnabel, advogado Dr. Jason Selmer, recorrida, Procuradoria Especial da Marinha. Desembargador relator, Nelson Cavalcante. Desembargador revisor, Fernando Alves Ladeiras. Palavra com o senhor desembargador relator, Nelson Cavalcante, para apresentar seu relatório. Obrigado, senhor presidente. Senhores desembargadores, esses autos aqui são um manejo de um recurso ordinário por Michel Tischnabel, único representado nos autos, contra a decisão unânime da segunda turma do Tribunal Marítimo, que responsabilizou pelo abalroamento envolvendo a moto aquática Medmax, que é isso, 14, não é Medmax, é Medmax 14, pilotada por ele, ou então Medmax 4, eu não sei se eu grafei errado, está grafado de outra maneira, enfim. Contra essa moto aquática era pilotada por ele, e ela abarrou então a lancha Ohana, que se encontrava fundeada. Isso aconteceu em 22 de dezembro de 2023, na Baía da Babitonga, em São Francisco do Sul, que teria provocado danos materiais ínfimos nas duas embarcações. Segundo consta do acórdão atacado, a causa determinante para o aborramento e para a exposição das vidas embarcadas a risco seria a falta de atenção à navegação e emprego de velocidade incompatível com a área de intenso fluxo de banhistas e embarcações por parte do representado, que levou à condenação de penas cumuladas de repreensão em uma multa de 1.000 UFIR. O recorrente argumenta que as provas produzidas nos autos não foram tomadas em consideração pelo excelentíssimo desembargador relator, que foi acompanhado pelos demais desembargadores da turma para condená-lo. Afirma que não navegava em velocidade excessiva e que sua queda na água se deveu ao fato de seu passageiro ter sido desequilibrado assim que começaram a singradura, derrubando ambos na água. Diz também que a chave de segurança estava fixa em seu colete salva-vidas e funcionou como esperado, desligando a moto aquática, que seguiu desligada sem ninguém a bordo até encontrar o casco da lancha. Nesse sentido, os danos provocados pelo acidente foram ínfimos, dada a baixa velocidade com que a moto aquática se chocou com a lancha, o que demonstra que não estariam navegando em velocidade excessiva. Encerra o recurso pedindo que seja revista a decisão da segunda turma e reverta a sucumbência, julgando improcedente a representação, ou, no caso mantida, que seja revista a pena de 1.000 FIR, entendida como excessiva, uma vez que ambos vestiam colete salva-vidas, ele era devidamente habilitado, além de que o acidente não resultou em danos nem a qualquer pessoa ou poluição. A PEN contrarrazou o recurso, pedindo que o mesmo seja rejeitado, a decisão da segunda turma seja mantida em todos os seus termos. Esse é o relatório no que pertine, senhor presidente. Ok, pode conduzir a conclusão. Pois não. Relatório. Ela não, a PEN não vai se manifestar. Não quer se manifestar. Eu perguntei, ela disse que não vai se manifestar. Perfeitamente. Então, prosseguindo aqui, eu entendo que tem razão o recorrente e o recurso ordinário por ele proposto deve ser julgado procedente. A prova dos autos demonstrou que a embarcação estava devidamente inscrita no nome do condutor e hora recorrente, que é devidamente habilitado como raiz amadora e motonauta desde 2016 e nunca havia se envolvido em nenhum incidente com sua embarcação. Segundo apurou a perícia, o choque resultou em leves arranhões na proa da moto aquática e em uma pequena rachadura e arranhões na fibra da bochecha de boreste da lancha, demonstrando que não navegava com excesso de velocidade.
o condutor e o passageiro da moto aquática nadaram até um flutuante que havia no local e nada sofreram. Uma equipe da capitania fazia trabalho de inspeção naquele local quando houve o acidente, justificando a abertura do inquérito. Caso os militares não estivessem ali, provavelmente esse incidente sequer teria sido levado ao conhecimento do representante da autoridade marítima, dada a sua insignificância. Durante a instrução do processo, o recorrente ouviu o passageiro que estava com ele, que repetiu o que já havia sido apurado durante o inquérito, de que eles caíram da moto aquática assim que começaram a singradura e o condutor a acelerava para expulsar a água acumulada no casco devido à parada. Não estavam correndo, nem manobrando radicalmente. Apenas caíram da embarcação e essa seguiu sozinha, com o motor parado, até se chocar com a lancha. Houve o abarroamento, portanto, mas esse não foi resultado de nenhuma imprudência, negligência ou imperícia do condutor, mas do infortúnio desse ao ser desequilibrado por seu passageiro. Por tais razões, entendo que devem ser acolhidas as razões do recurso ordinário proposto por Michel Thierry-Chanabel para absolvê-lo da acusação que lhe pesou, mandando arquivar os autos, é como concluo. O senhor desembargador revisor Fernando Ladeiras. Senhor presidente, excelentíssimo senhor de venha ao eminente desembargador, eu lhe acompanho, mas nesse caso, de Vossa Excelência, vou trazer apenas o depoimento do próprio Michel, folha 22, verso. Perguntado como estava a direção do vento e corrente, respondeu: o tempo estava bom, vento nordeste forte. Se poderia estimar qual a velocidade? Estima que estava 40 km por hora. Estava em áreas de navegação, áreas de banhista e outras embarcações. Uma possibilidade de adotar uma ação eficaz para evitar o borramento, mas em virtude do carona tê-lo desequilibrado, momento em que ambos caíram na água. Por que o senhor saiu do local em alta velocidade? Não saiu em alta velocidade e que acelerou para tirar a água da moto aquática e a mesma decolar. Se o senhor sabe informar qual é a velocidade de segurança para aproximação de locais como aquele em que o senhor estava, que é propenso a ter banhistas na água e outras embarcações ligadas, respondeu que a velocidade de segurança é de 3 nós. Eu entendo que não assiste razão ao recorrente e deve ser mantido a mérito, mas também a pena colocado pela segunda turma do Tribunal Marítimo, discordando de Vossa Excelência. Palavra aberta para discussão. Eu peço a palavra, senhor presidente. Eu li isso também, senhor presidente, senhor desembargadores. Eu achei que houve um erro de quem falou. Essa confissão, ela não bate com o restante do depoimento dele. Ele fala que ele estava parado, tirando água da embarcação, jogando água fora. Não sei se os senhores conhecem moto aquática. Ela enche de água, você acelera um pouco, ela tira a água que há dentro do casco, jogando aquele jato de água para cima. Ele estava assim. E começou a singradura, caíram. Ele jamais conseguiria atingir 40 km por hora nesse momento. Ele estava saindo, ele falou isso depois. Então, os 40 quilômetros, ele não batem com todo o depoimento dele. Eu acho que ele se equivocou, achando que 40 quilômetros era pouco. Quando 40 quilômetros numa navegação é muito. 40 quilômetros com um carro parece pouco, assim, né? Não parece muito. Mas para uma moto aquática é muito. Eu acho que ele se equivocou. Diante, então, de todo o conjunto da prova, eu não levei em consideração, eu desconsiderei esse termo de 40 quilômetros, porque eu achei que houve um equívoco, ou na anotação de quem anotou e ele assinou aquele depoimento daquela forma, ou ele disse aquilo sem querer dizer que estava correndo, para dizer que estava navegando devagar. Essa foi a minha impressão, por isso que eu o exculpei. A impressão que dá, lendo o processo, é que ele caiu da moto aquática quando estava saindo. E essa moto aquática foi até bater lá. Tanto assim, que se ele batesse a 40 km por hora numa lancha, ele teria causado mais danos. Teria causado danos a ele próprio, ao passageiro, e a lancha é uma coisa. Ele não causou dano algum. Certamente não teria sido isso. Então essa que foi a minha convicção. Então é por isso que eu li isso aí dos 40 km e
não acreditei que ela pudesse estar a 40 km por hora. Acho que há um equívoco aí, mas foi por esse o caminho que eu levei para exculpá-lo. Em discussão. Com todas as vênias possíveis, com todo o respeito que eu tenho ao desembargador Nelson, uma convicção eu entendo que não possa ser acompanhada de acho na mesma frase, com todo o respeito. O depoente, ele depois que estava a uma velocidade. Eu acho que não nos cabe achar que o que foi dito deposto não foi bem isso. Segundo, um juiz jovem, o senhor vai aprender, vai ver outras vezes. Exato, é falta de experiência minha. Com o passar do tempo eu adquiri essa experiência, conseguirei prolatar votos melhores do que esse. Agora, de moto aquática, observar o que está dito ali naquelas palavras. De Ribeirinho, então, a gente ouve de tudo. Então, o senhor vai chegar lá. Um dia, talvez, eu chegue, embora eu ache que não tenho essa competência, essa capacidade para chegar aos pés de Vossa Excelência, mas faço o meu melhor. Agora, de moto aquática eu entendo um pouco, né? Eu sou habilitado, eu sou motonauta habilitado, né? A chave da moto aquática, ela fica presa ao pulso do condutor. Quando cai, a moto aquática para imediatamente. Então, isso sim é incoerente, né? Se ele diz que caiu, a moto aquática seguiu sozinho, isso sim é impossível. Enfim, é a minha defesa do meu voto original e, enfim, a pena foi bem pensada, foi coerente, não há o que se desculpar nesse caso. E essa embarcação também ela navegou pouquíssimo, ela navegou alguns metros da queda até onde ela bateu, ela não navegou até bater lá na outra, ela navegou 5 metros, 6 metros, caiu e ela seguiu. Foi isso que aconteceu. Ela estava parada, para todos os efeitos, mas uma parada para uma moto. Mas, claro, cada um com a sua convicção. E até porque também, agora olhando essa tabela, 1.000 FIIs são R$ 4.700, porque ele caiu da moto aquática. Achei exagerado também. Encerrada a fase de discussão, palavra com o senhor desembargador relator, Nelson Cavalcante, para apresentar seu voto. Pois não, senhor presidente. Então, eu julgo procedente o recurso ordinário, invertendo a sucumbência, mandando arquivar os autos na forma da minha fundamentação. Bom, na verdade, o revisor também ele está apresentando um voto divergente. Por favor, desembargador revisor. Excelentíssimos senhores desembargadores, pedindo vênia ao eminente desembargador. Decisão: conhecer e negar provimento ao recurso ordinário, mantendo o mérito e a pena aplicada pela veneranda segunda turma do Tribunal Marítimo pelos seus próprios fundamentos. É com voto, excelências. Palavra com o senhor desembargador Sérgio Moura. Acompanho o eminente desembargador revisor Fernando Ladeiras. Desembargador Júlio. Com revisor, excelência. Desembargador Átila. Desembargador Marcelo Davi. Revisor. Então, decidiu o Tribunal Marítimo por maioria, nos termos do voto do desembargador revisor Fernando Ladeiras. Publicação do voto no recurso ordinário número 13 de 2026. Decidiu o tribunal, por maioria, nos termos do voto do senhor desembargador revisor, conhecer e negar provimento ao recurso. Recurso ordinário número 6 de 2025. Recorrente Maria Aparecida do Sacramento. Advogada doutora Ellen Tiburcio Thiago Marinho. Recorrida Procuradoria Especial da Marinha. Desembargador relator, Júlio Neves. Desembargador revisor, Nelson Cavalcante. Com representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha contra Maria Aparecida do Sacramento, proprietária, advogada doutora Ellen Tiburcio Thiago Marinho, Luiz Carlos dos Santos, mestre, advogado DPU do Rio de Janeiro. Palavra com o senhor desembargador relator, Júlio Neves.
Excelentíssimo presidente, excelentíssimos desembargadores, trata-se de analisar o recurso ordinário interposto por Maria Aparecida do Sacramento, proprietária da embarcação, em face da decisão que julgou, letra A, naufrágio de bote com danos materiais. Letra B, quanto à causa determinando deficiência de manutenção e inabilitação do condutor e navegação em área fora de classificação. Julgar o fato da navegação como decorrendo de imprudência e negligência da proprietária, condenando a pena de 800 UFIR e pagamento das custas, e imprudência do condutor, condenando a pena de repreensão e das outras medidas. A requerente sustentou que o acordo recorrido se limitou a afirmar de forma genérica a existência de deficiência de manutenção como causa determinante do naufrágio, sem contudo indicar com precisão quais provas técnicas, laudos periciais ou demais elementos que atestariam a responsabilidade da requerente. Alegou que não restou demonstrar nos autos que a requerente tem agido com imprudência e negligência, que a embarcação foi adquirida de boa-fé sem apresentar vício aparente, sendo impossível exigir da adquirente leiga uma inspeção técnica minuciosa sobre a estrutura do casco antes da utilização. E a responsabilidade direta pela verificação das condições cabia ao condutor da embarcação, que na qualidade de mestre possui o dever legal e normativo de proceder à inspeção diária de segurança. Afirmou que a ele competia, portanto, a aferição das condições da embarcação antes da saída, assumindo o risco de navegar sem atestar a integridade estrutural. Afirmou que há nos autos qualquer prova que a requerente tivesse ciência inequívoca acerca da ausência da habilitação adequada do condutor da embarcação. Alegou que o dever de observar nas áreas de navegação é legalmente atribuído ao comandante da embarcação profissional responsável pela segurança da operação. No caso das análises, o próprio comandante foi responsabilizado pela conduta irregular e recebeu a pena de repreensão pela turma competente, demonstrando que a infração se refere exclusivamente à sua atenuação. Sustentou que a simples condição de proprietária da embarcação não autoriza a imposição à responsabilidade sem a prova cabal de participação ou culpa, sob pena de configurar uma responsabilidade objetiva, que, como já demonstrado, é inaplicável à presente situação. A responsabilidade civil subjetiva exige demonstração do nexo causal. E pediu, em caso subsidiariamente, se não reconheça a exclusão da sua responsabilidade, que seja reduzida a pena. A PEN se manifestou pelo não acolhimento do presente recurso. O outro representado, que é o mestre da embarcação, também manifestou por não acolhimento do recurso, falando que toda a decisão está lastreada no robusto conjunto probatório do inquérito. E esse é o relatório, senhor presidente, senhores embargadores. Conclusão. Bom, a decisão se encontra suficientemente discutida, fundamentada e de acordo com a jurisprudência dessa Corte Marítima. O acórdão apontou indício suficiente de autoria e materialidade do acidente e fato da navegação, baseado no laudo pericial e na prova testemunhal produzida nos autos. É incontroverso que o fator material contribuiu para o acidente e fato da navegação sob exame. Observa-se que a causa determinante do acidente de navegação foi o colapso estrutural decorrente da falta de manutenção preventiva e corretiva da embarcação. O péssimo estado de conservação da embarcação ficou incontroverso diante do conjunto probatório apurado no inquérito, sendo inclusive reconhecido pelos dois representados. Logo, foi imprudente o condutor da embarcação realizar a navegação fora de área de classificação desprovido de adequada inspeção do estado geral da embarcação e de habilitação para fazê-lo, tendo sido condenado. A proprietária, hora recorrente, de fato contratou o condutor inabilitado e permitiu a navegação sem que a embarcação ostentasse condições adequadas de manutenção, não eximindo a culpa pelo simples fato de ter adquirido há pouco tempo a embarcação. Na condição de proprietária, caberia a ela apurar as reais condições de segurança da embarcação, realizar manutenções e contratar a pessoa habilitada, e ao não providenciar tais medidas, assumiu a responsabilidade na modalidade de imprudência e negligência, e por isso o presente recurso não merece prosperar. É como concluo, senhor presidente, senhores embargadores. Obrigado. Palavra com o desembargador revisor Nelson Cavalcante para apresentar suas conclusões. Nada a acrescentar, acompanho o desembargador relator. Aberta para a discussão. Essa palavra, nesses casos é sempre bom lembrar que e é sempre bom exigir também nos inquéritos termo de responsabilidade que os novos proprietários assinam. Responsabilidade, eles assumem total responsabilidade pela
pelas condições que a embarcação se encontra. Então não é crível que a secretária alegue que não é leiga no assunto e caberia só ao comandante verificar as condições da embarcação. Encerrada a fase de discussão, palavra com o senhor desembargador relator Júlio Neves para apresentar seu voto. Obrigado, senhor presidente. Conhecer o presente recurso ordinário interposto por Maria Aparecida do Sacramento, negando-lhe provimento, mantendo-se integralmente a decisão atacada. É como voto, senhor presidente, senhores desembargadores. Obrigado. Como vota desembargador Nelson Cavalcante, revisor? Com o relator. Obrigado. Com votos dos demais desembargadores? De acordo. De acordo. Então, decidiu o Tribunal Marítimo por unanimidade, nos termos do voto do senhor desembargador relator Júlio Neves. Publicação do voto no recurso ordinário número 6 de 2026. Decidiu o tribunal por unanimidade, nos termos de voto do senhor desembargador relator, conhecer e negar provimento ao recurso. Recurso ordinário número 16 de 2026. Recorrente Odemar Hilger. Advogada doutora Lisiane de Campos. Desembargador relator Fernando Alves Ladeiras. Desembargador revisor Nelson Cavalcante. Palavra com o senhor desembargador relator Fernando Ladeiras para apresentar seu relatório e suas conclusões. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores desembargadores, só um comentário, mais um caso de morte, né? Temos vários. Nesse caso aqui também teve recurso ordinário, recorrente Odemar Hilger, recorrido à Procuradoria Especial, decisão unânime que condenou a pena de repreensão e multa de 5.000 FIR, que é o pagamento das custas. Exposição a risco envolvendo o bote Lagoa Azul 5, com 2 vítimas fatais. Requeriu o reexame integral da matéria de direito e fática, pelas razões que vou expor. Alegou que o acórdão recorrido reconheceu que o naufrágio da embarcação decorreu de fortuna do mar, por mudança brusca das condições climáticas, com ventos intensos e ondas que ocasionaram o embarque de água e consequente naufrágio. Entretanto, concluiu pela responsabilização do recorrente, sob argumento de que teria agido com imprudência ao não exigir o uso de coletes salva-vidas, reconhecer nexo causal entre tal conduta e o resultado óbito, aplicando-se pena de repreensão acumulada com multa de 5.000 FIR. Alegou contradição no acórdão. Fortuna do mar como causa determinante e imputação de responsabilidade. Alegou inexistência de nexo causal entre a conduta e o resultado, na premissa de que a ausência do uso de coletes salva-vidas teria contribuído para o resultado morte. Da incorreta interpretação da norma sobre o uso de coletes salva-vidas, pois havia coletes salva-vidas suficientes. Uma passageira fazia uso do colete. Exigir que o condutor imponha coercitivamente o uso contínuo sob pena de responsabilização por evento natural imprevisível extrapola os limites da razoabilidade. De ausência de imprudência náutica relevante, de vedação à responsabilização objetiva e da indevida aplicação de multa de 5.000 FIR, que configura penalidade excessiva diante de ausência de dolo, inexistência de antecedentes e ocorrendo eventual natural excepcional e conduta colaborativa do recorrente. Trata-se, portanto, de sanção desproporcional e sem base concreta. Requeriu o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente o acordo e julgar improcedente a representação. Subsidiariamente, o reconhecimento da ausência de nexo causal determinante, com a consequência de desclassificação da conduta, e ainda, alternativamente, o afastamento integral da penalidade de multa de 5.000 FIR, ou ainda, subsidiariamente, a redução da multa. 4 pedidos seguidos. A Procuradoria Especial da Marinha apresentou a sua impugnação. O relatório, excelências. Agora, então, para as minhas conclusões. A representação em face do recorrente foi com foco no artigo 15, a linha E, apenas, não contra o naufrágio, mas sim contra a exposição a risco. A PEN reconheceu em sua exordial que a causa determinante para o acidente, naufrágio, foi fortuna do mar, razão pela qual o recorrente só foi responsabilizado pelo fato da navegação, pois naquela área o uso do colete salva-vida é obrigatório, conforme capítulo 3 da NPCF, mas somente a passageira Leia estava vestindo colete salva-vidas.
apesar de haver outros a bordo. Transcreveu os documentos das testemunhas. O depoimento de Odemar Rieger, condutor, havia colete salva-vidas para todos na gaveta da embarcação, mas não estavam usando os coletes. Ocorreu o resgate da senhora Leia, mas os outros 2 ocupantes sumiram nas águas. A outra, a sobrevivente, Leia Pedroso de Oliveira, passageira, declarou que todos caíram na água. A depoente estava vestindo colete salva-vidas, mas os outros coletes não estavam sendo usados, e que o acidente ocorreu por causa de uma onda que virou a embarcação. Os peritos e o encarregado do inquérito consideraram que o naufrágio decorreu de fortuna do mar, mas responsabilizaram o condutor por permitir que os passageiros não fizessem uso do obrigatório material de salvatagem, negligenciando o material de segurança. A PEN transcreveu o trecho da NPCF que preconiza o uso obrigatório de colete salva-vidas. Abro aspas. Fica estabelecido como obrigatório o uso do colete salva-vidas na área de jurisdição AJ da Capitania Fluvial do Rio Paraná, CFRP, e da Capitania e da Delegacia de Guaíra, Delgaíra, em qualquer tipo de embarcação, mesmo as artesanais, sem propulsão mecânica em menores de 5 metros, fecho aspas. A defesa enfatizou que o acidente decorreu de fortuna do mar, que o condutor da embarcação disponibilizou coletes, mas não os vestiram por decisão própria. Somente a passageira resgatada, Leia, estava com colete, e que a eventual ausência de a exigência prévia do uso do equipamento não se configuraria como imprudência grave, pois trata-se de passeio em condições inicialmente normais de tempo e clima, sendo a tempestade súbita o verdadeiro fator desencadeador da tragédia. Finalizou requerendo em procedência a representação por ausência de culpa grave de nexo causal. A defesa e o recurso ordinário não negaram o fato de que o condutor não exigiu o uso do colete salva-vidas por todos a bordo, ou seja, houve sim o descumprimento da norma prevista na IPCF, que preconiza o uso obrigatório do colete salva-vidas nas áreas de jurisdição, em qualquer tipo de embarcação, razão pela qual, no mérito, a meu juízo, deve ser mantida a condenação do representado. Mas, no caso, coletes salvam vidas. E numa situação aqui da autoridade marítima, ela entende que, em função das características locais, deve ser utilizado sempre o colete salva-vidas. Então, houve descumprimento. Quanto à pena aplicada, de repreensão e 5 mil FIR, entendo que assiste razão recorrente ao requerer sua redução. Dos autos consta que o representado era, abro aspas, separado, reside com a mãe na rua Tubarão, fecho aspas, folha 70. O endereço apresentado foi apresentado com uma comprovante de residência, a conta da água da mãe, senhora Renilda Ilger. A embarcação não tinha como proprietária uma pessoa diversa, Andréa Cristina Reid Rieger. A meu juízo, não ficou demonstrado, nem consta na exordial, que o representado agiu com dolo. Há uma citação de embriaguez que não ficou provado. Consta em seu depoimento que a embarcação foi alugada pelo recorrente para um passeio. Não havia indicação de uso comercial, o recorrente era devidamente habilitado e, por não ser o proprietário, nenhuma das pessoas descritas no parágrafo 1º do artigo 124 não seria previsto a aplicação do décupo da pena de multa. Nem há evidência de situação econômica que justifique a multa ser aumentada até o dobro, como previsto no artigo 127, parágrafo 2º da Lei Orgânica. Por todo exposto, reconhecendo que houve o descumprimento da norma prevista na NPCF, que preconiza o uso obrigatório de colete salva-vidas naquela área, o que contribuiu para o resultado. No mérito, deve ser mantida a condenação. Quanto ao pedido alternativo, embora a gravidade do resultado, óbito de 2 preciosas vidas humanas, constando a primariedade do representado, que era habilitado como arraiz amador, que não era o proprietário do bote, apenas seu condutor, que ajudou a esclarecer os fatos com seu depoimento, havendo a culpa, mas ausência de dolo, e a não comprovação de situação econômica que justifique ser aumentada até o dobro, sem ineficaz aplicada ao máximo, deve ser deferida a redução da pena de multa como requerida no presente recurso. E constando as circunstâncias, consequências, atenuante e agravante,
considerando as limitações da aplicação da pena de multa para o caso concreto, entendo que deve ser reduzida para 543 UFIR, conhecendo dando provimento parcial ao recurso ordinário, como conclui, excelências. Com o senhor desembargador, revisor Nelson Cavalcante. Obrigado, senhor presidente. Eu acompanho Vossa Excelência, inclusive, na redução da pena. Obrigado. Palavra aberta para a discussão. Bom, vamos lá. No inquérito tem a descrição do proprietário da embarcação. O proprietário da embarcação é Andréia Cristina Herdit Hilger e o condutor é Oldemar Hilger. Então, se nesse caso não vamos considerar o condutor como proprietário da embarcação, porque a esposa dele é a real proprietária, eu vou tomar isso aqui como uma jurisprudência para casos futuros. Exatamente. Peço a palavra, excelência. Eu fiquei muito preocupado com isso e por isso que eu fui buscar em todas as páginas, e aí o que me chamou a atenção foi justamente o fato de constar na sua, quando ele foi qualificado, ele era separado, que ele é divorciado da proprietária, e que ele diz que ele alugou a embarcação para fazer a viagem. Então, partindo da premissa de que aquilo, como Vossa Excelência colocou no julgamento anterior, né, de que temos que acreditar no que as pessoas falam e julgar com o que está nos autos, eu não vi elementos para dizer que ele poderia ser um verdadeiro proprietário. E nem há essa conta de água, uma conta de água baixíssima, um valor extremamente baixo, e consta que ele morava com a mãe, um rapaz de 50 e tantos anos de idade, uma cadeira, mas eu entendo que não vi dentro dos autos elementos dizer que ele tenha uma suficiência econômica para ao dobro, aumentar. E como ele não está qualificado naquilo que está previsto na lei para multiplicar por 10, eu entendo que o máximo seria esse valor que está sendo proposto. Mas respeito entendimento diverso. Acompanharei Vossa Excelência em todas as suas palavras e guardarei esse processo. Nós temos vídeos no YouTube, usarei isso em casos futuros. No caso aí, tá certo, ele não é o proprietário registral nem o proprietário de fato. É um arraiz amador. No caso, ele não pode sofrer pelo menos o dobro da multa, indo pelo menos a 1.000 FIRA a penalidade? Na nossa lei ela fala, quando levado ao máximo, ainda assim não é suficiente para a aplicação, ele tem condições econômicas de arcar com mais, pode se dobrar. E no outro artigo fala que se ele for arrendatário, locatário, ou seja, qualquer questão de operação comercial da embarcação, né? Aí ele passa a ter uma situação de poder aplicar 10 vezes. No caso, eu não consegui ver isso nos autos. Respeito o entendimento, consegui ver isso nos autos. Por isso que eu entendi que caberia sim a redução da pena, mas aplicado ao seu máximo em função da gravidade do resultado. De qualquer maneira, está confirmado que ele não é nem o proprietário registral, nem o... Eu escutei, para mim, é o proprietário de fato. Tá bem evidente isso no processo. Eu acho que foi esse o sentido que o relator original também o fez. Parece que é bem evidente isso. E imaginar que uma pessoa de 53 anos mora com a mamãe e a conta de luz é o suficiente para diminuir e mata 2 pessoas, recebe 2.800 de pena, acho absolutamente diminuir o trabalho do Tribunal Marítimo. A gente está se diminuindo. Tem limite, sim. A gente sempre faz essa razoabilidade, mas, poxa, um processo corre aqui tão complexo, o tribunal se reúne,
E uma pessoa mata duas. E qual é o julgamento do tribunal? R$ 2.700. Na minha opinião, é se diminuir muito. Eu nego completamente o recurso e mantenho a pena original, que já acho muito baixa por tudo que aconteceu. Pode mudar para suspensão? Tem alguma coisa contra? Tá. Não, então, o recurso ordinário pode rever. Fazer o que eu estou falando. A gente o recurso ordinário é um novo julgamento. Porque, realmente, 10 vezes, ele foi da esposa, que não é, então não é, dá para botar 10 vezes. Pode dobrar? Aí foi visto que ele mora lá com a mãe dele. Bom, mas pode suspender. Então, pelo menos que dê a suspensão, suspensão e a multa, né? Porque realmente morreram 2 pessoas. O desembargador Marcelo tem razão nesse sentido. Pode ser feito, inclusive, multa e suspensão. Aquaviário, ele trabalha, porque suspender um cara que é eventual, Ele não pode usar entendeu o que eu moto. estou falando? O cara é eventual. Aí não adianta nada suspender. Não, mas ficou um ano sem conduzir a moto aquática. Pelo menos é uma satisfação até com relação à punição, né? É um bote. É um bote. Um bote. Porque, assim, eu entendo tudo bem. O usuário da moto aquática é uma coisa. Agora, ele pega o bote, eventualmente, você suspender ele. Mas, presidente, é o seguinte, o desembargador Júlio atende ao que o desembargador de não deixar passar em branco a grave conduta que ele teve contribuindo para a morte dessas 2 pessoas. E, ao mesmo tempo, atende ao requisito legal que o desembargador Ladeiras dele de não conseguir comprovar nem que ele é proprietário de fato ou registral do bote. A solução do desembargador Júlio, pelo menos, firma a posição do tribunal, não vai se deixar passar essas coisas de forma tão... consequências tão graves de forma tão... Aí é o Salomão, mas tudo bem. Aí, Salomão, isso aí, é salomônico. Acho que... Porque se empatar eu não voto. Eu tenho minhas convicções em relação a isso. Porque se empatar eu não voto, porque vai cair para menor. Peço pela excelência. Eu vou acolher a sugestão do desembargador Júlio e vou colocar conhecer da provimento parcial recurso, mantendo o mérito, mas acolhendo o pedido alternativo para reduzir a pena de multa para 500 EFIR e acrescentar multa. Mas só um minutinho, desembargador, eu acho que o senhor pode perder o seu tempo. Sim. Porque mesmo com isso, assim, dentro das convicções do desembargador Sérgio de Moura, eu não sei do Marcelo Davi se isso vai atender, é o que eu estou falando, está dizendo salomônico. Então não adianta nada, o senhor mantém o seu voto, acho que... Mas eu entendo que a suspensão teria um efeito psicológico e tático maior. Então o senhor vai mudar o seu voto mesmo sem... Porque Salomão... Eu penso a palavra uma coisa. Muito embora o recurso ordinário devolva a análise para o pleno daquilo que foi decidido nas turmas, ela devolve aquilo que foi objeto de recurso. Um exemplo, se alguém é condenado e não recorre da condenação apenas da multa, a gente discute só a condenação, só a multa, não a condenação. Então, a devolução é naquilo que foi devolvido. Se devolve e analisa-se, né? O recurso é analisado com base naquilo que foi devolvido. A PEN não recorreu dessa multa. Então, a gente alterar a multa. O cara pediu, eu quero diminuir a minha multa. A gente pode dizer sim ou não. Não é sim, mas te dou uma outra pior. A gente está dando fazendo uma condenação naquilo que a Procuradoria poderia ter pedido isso. Falou, eu acho até que foi pouco. Acho que ele deveria ser suspenso. Aí nós julgaríamos o recurso da PEN. Mas se ele pediu para poder diminuir a pena dele, ou a gente diz sim ou não. A gente mantém a pena aplicada ou diminui a pena aplicada. Não diminui... tira um valor, mas acrescenta uma outra. O que é pior? Ele ficar suspenso? Esse fator psicológico e tal, a gente está extrapolando os limites do recurso. Eu acho que não é cabível essa alteração, infelizmente.
Eu vou acompanhar o eminente desembargador Nelson, até por questão de que teria que avaliar melhor essa situação. Então, como estão julgando, então vou retirar, manter meu voto inicial. Então, teria o meu reduzindo e o do eminente Marcelo, desembargador Marcelo, no sentido de manter. Então, mantenho meu voto, conhecer e dar provimento ao recurso ordinário, no mérito e acolhendo o pedido alternativo de redução da pena. O que ele pediu aqui é exatamente isso, o afastamento integral da penalidade da multa fixada de R$5.000. Ele não pediu para reduzir, nem para reduzir. O senhor que está fazendo uma nova avaliação, mas ele não pediu para reduzir, não. Né? Acho que vamos combinar a pena, não sei se atinge. Não que as soluções solomônicas estejam afastadas da decisão do Tribunal Marítimo, mas com esse argumento apresentado pelo desembargador Nelson, acho que é isso mesmo, né? O que ela pediu? Reconhecimento da ausência do nexo causal determinante, afastamento integral da multa, a redução da multa ao mínimo legal, ela pediu, então, que aí o senhor está cumprindo aqui, e a adequação da penalidade aos princípios da proporcionalidade. Uma coisa que eu acho que ele falou aqui, que não sei, que a advogada botou, é que a gente botou no acórdão fortuna do mar, né? É o naufrágio. Entendo isso. Mas a exposição a risco, a multa, né? Ela não entendeu muito bem isso, não, mas a gente não vai se ater a... Ok. Então, o senhor vai manter o seu... Vou manter, então, meu voto na redução da multa. Tá bom. Então, vou começar a fazer Vamos encerrar a fase de discussão, vamos para o voto. Palavra com o senhor desembargador relator, Fernando Ladeiras. Excelentíssimos senhores desembargadores, conhecer e dar provimento parcial ao recurso ordinário, mantendo o mérito, mas acolhendo o pedido alternativo para reduzir a pena de multa para 543 UFIR. É como voto, excelências. Desembargador Nelson Cavalcante. Eu acompanho o relator, senhor presidente. Desembargador Sérgio Moura. Eu vou acompanhar o desembargador Fernando Ladeiras e vou tomar o voto dele em situações futuras. Por isso que eu estou acompanhando ele. Toda a argumentação dele usarei futuramente. Eu acompanho o desembargador Fernando Ladeiras. Desembargador Júlio. Com o relator, excelência. Desembargador Átila Cury. Relator, excelência. Desembargador Marcelo Davi. Meu voto no sentido de conhecer provimento. Ok. Então, decidiu o Tribunal Marítimo, por unanimidade, nos termos do voto do senhor desembargador relator Fernando Ladeiras. Por maioria, perdão, hein? Por unanimidade, não. Por maioria. Com voto divergente, desembargador Marcelo Davi. Publicação do voto no recurso ordinário número 16 de 2026. Decidiu o tribunal, por maioria, nos termos do voto do senhor desembargador relator, conhecer e dar provimento parcial ao acórdão recorrido quanto ao mérito e reformando a pena de multa para aplicação de 543 UFIR. Recurso ordinário número 14 de 2026. Recorrente, Procuradoria Especial da Marinha. Desembargador relator, Nelson Cavalcante. Desembargador revisor, Júlio Neves. Palavra com o senhor desembargador relator Nelson Cavalcante. Obrigado, senhor presidente. Desculpa, a PEN ela vai se manifestar, tá? Então, por favor, o senhor faça o relatório, eu vou passar a palavra, depois o senhor conclui. Perfeitamente. Okay? Vamos lá. O presente recurso ordinário proposto pela douta Procuradoria Especial da Marinha tem por propósito não a inversão da sucumbência, motivação que seria a ordinária para um recurso dessa natureza, mas a reversão de uma decisão tomada pela maioria da segunda turma do Tribunal Marítimo de não receber a representação na forma como proposta pela Procuradoria, retornando os autos para a capitania de origem
para que cumpra uma formalidade entendida como fundamental e antecedente a qualquer ato da Procuradoria, com consequente redistribuição da relatoria na forma como determina o artigo 67 do Regimento Interno da Corte. Não houve contra-razões, pois a relação processual não foi sequer iniciada, conforme falei. Esse é o breve relatório. Eu devolvo a palavra a Vossa Excelência, senhor presidente. Palavra com a senhora representante da Penha, procuradora Diana Cortese. Senhor presidente, senhores desembargadores, eu pedi a palavra nesse processo porque a penha é recorrente e, preparando a minha manifestação aqui, eu observei que no processo original, no processo do qual ensejou a interposição desse recurso, teve uma decisão recente, que a penha ainda não foi intimada, mas que, de certa forma, perde o objeto de alguma dessas partes do recurso. Então, é mais para alinhar, porque o que buscamos aqui é um correto prosseguimento do feito, né? Então, eu vou explicar aqui quais foram as razões do recurso e acredito que alguma delas já tenha sido meio que acolhidas pelo desembargador Marcelo no processo original, mas a gente ainda não foi intimada, eu tomei ciência. Então, eu considero o recurso, de certa forma, prejudicado. Eu não estou desistindo de nenhum dos pedidos, mas eu queria alertar para essa questão e entender. Eu sei que o desembargador relator do recurso ordinário é o desembargador Nelson, mas existe um despacho do desembargador Marcelo no processo original que, de certa forma, abrange o que é objeto desse recurso. Então, eu quis trazer isso à tona para que o pleno possa decidir. Bom, então a questão é a seguinte: senhor presidente, senhores desembargadores, a penha interpôs o recurso ordinário que ora se aprecia contra a decisão da turma que determinou o retorno dos autos do IAFN à Capitania dos Portos de Macaé, sob o fundamento de suposta irregularidade na notificação do Bank of America. A Procuradoria entende que a decisão merece reforma, uma vez que não houve nenhuma irregularidade processual que justificasse a devolução dos autos à capitania, tampouco prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa. Sendo assim, requereu esta Procuradoria o provimento do presente recurso para reformar a decisão que determinou o retorno dos autos à Capitania dos Portos de Macaé, reconhecendo que não houve prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa das partes. O reconhecimento da regularidade da atuação monocrática do desembargador relator inicial, considerando que os despachos emitidos na fase pré-processual possuem natureza interlocutória. O afastamento de qualquer exigência de notificação do Bank of America, uma vez que a instituição financeira não possui nenhum vínculo operacional com a embarcação Seforce. O reconhecimento da inexigibilidade do retorno dos autos à Capitania dos Portos de Macaé, mantendo-os sob análise do Tribunal Marítimo, para fim de decisão quanto ao recebimento ou não da representação. E, como consequência, o reconhecimento de que a redistribuição do processo para o novo desembargador relator é indevida, em conformidade com o artigo 67 do Regimento Interno, uma vez que não houve decisão quanto ao recebimento ou não da representação que justifica. O que acontece? Nesse processo, originalmente, no inquérito, a Capitania de Macaé iniciou duas pessoas. Ela falou o armador, a Capitania fala o armador, mas ela nomina o armador de Bank of America. E ela indiciou também o comandante, uma pessoa física. Então, a Capitania fala, eu indicio o armador, que é o Bank of America. E isso gerou uma discussão no processo original, porque o Bank of America ele é o responsável financeiro, tem um leasing que envolve essa embarcação. Ele não é o armador da embarcação. Depois ficou demonstrado que a armadora dessa embarcação é uma empresa chamada Furious. Foi indiciada. Então, assim, quem foi indiciado foi o armador, e o armador, corretamente, é essa pessoa jurídica Furious. Houve a determinação de um retorno dos autos para notificar essa pessoa jurídica, contra a qual nós não representamos. E aí, o nosso recurso era nesse sentido da desnecessidade de retorno. Vendo o processo original do desembargador Marcelo, ele fez ele deliberou, entendendo que realmente não havia necessidade de notificar ou intimar o Bank of America, mas ele pedia a intimação da armadora. No caso da Furious, que a gente também impugna essa necessidade dessa notificação, porque nós não representamos contra ela. Ela foi indiciada contra ela. E o desembargador Marcelo também, no processo original, ele entende que ele recebeu aquela petição inicial, aqueles embargos foram julgados monocraticamente, ele recebeu como simples petição
para dizer que seria desnecessário, que realmente era nula aquela notificação em nome de um advogado que estaria recebendo aquela notificação em nome do Bank of America. Então, parte dos nossos pedidos foram atendidos. Qual é o pedido que se mantém aqui na Procuradoria? A necessidade de para apresentar defesa prévia, porque nós já representamos contra as pessoas que nós julgamos responsáveis, e entre elas não está o armador, então vemos necessidade de notificar. E, inclusive, o despacho do desembargador relator Marcelo, ele fala em intimar. Então, a PEN, eu não sei se eu insisto, porque a PEN entende que não tem necessidade de retorno dos autos à capitania para notificar, mas o desembargador Marcelo mencionou que intimaria, então não sei se essa intimação vai ocorrer pelo próprio tribunal ou se vai ter um retorno do processo à capitania. Acolheu o nosso pedido de não suspender. E nós insistimos no pedido de que a redistribuição do processo para outro desembargador relator é indevida, porque aquele momento daquela admissibilidade da representação, ela não tratou da admissibilidade em si da representação. Ela entendeu que não era nem sequer o momento da admissibilidade da representação. Tinha que sanar essa irregularidade fase pré-processual. Então, eu me antecipei para explicar, porque, na verdade, queremos um bom alinhamento do processo. É isso. Palavra com o senhor, desembargador, relator Nelson Cavalcante, para manter esse ovo em pé aí. Isso, senhor presidente. Boa. Realmente, o processo ele tem essas surpresas, né? O procedimento a gente tem que buscar fazer dele o mais simples possível e seguir uma certa lógica que ele acaba sendo simples de fato. Quando a gente acha que é difícil, se você volta uns passinhos e tenta entender, ele se revela. Pois bem, eu nesses autos, quer dizer, já fui voto vencido num primeiro, que eu dei provimento, nesse então não sei o que vai acontecer, porque eu simplesmente nem conheço do recurso da PEN, e eu te justifico. Então, conforme brevemente relatado, não há nenhum ato decisório definitivo que permita o manejo do presente remédio processual, motivo pelo qual o mesmo não deve ser conhecido. Os autos que deram origem a esse recurso encontram-se em seus autos procedimentais preliminares, como ressaltou em suas razões a douta Procuradoria Especial da Marinha, hora recorrente. A análise da representação proposta pela PEN entendeu a segunda turma, por maioria, que não deveria ser recebida na forma que se encontrava, contrariando o entendimento do desembargador relator, motivando a redistribuição ao desembargador que sustentou a divergência, e assim foi feito. Contra a decisão da segunda turma de não receber a representação, ou contra o despacho de mero expediente do novo desembargador relator de determinar o retorno dos autos à capitania dos portos, ou ainda, contra a decisão do desembargador presidente de determinar a redistribuição do processo na forma do artigo 67 do regimento interno dessa corte, não há recurso para o pleno, não servindo o recurso ordinário para o propósito almejado pela recorrente. O Tribunal Marítimo, através da remodelação do seu regimento interno, supriu uma lacuna em sua lei orgânica e concedeu às partes a oportunidade de ver rediscutido por uma instância mais elevada seus argumentos de defesa ou acusação, emulando no julgamento dos recursos ordinários pelo Pleno o duplo grau de jurisdição garantido a todos pelo Decreto 678 de 92, que internalizou a Convenção Americana dos Direitos Humanos, cuja denominação mais conhecida é Pacto de São José da Costa Rica. Conforme a doutrina de Matusalém Pimenta, cito inclusive o livro, ao criar esse remédio regimental, o Tribunal Marítimo adequou-se à nova ordem constitucional e atendeu ao clamor da comunidade marítima, permitindo às partes recorrer contra as decisões terminativas de que sejam sucumbentes. Não é o caso, portanto, dos autos do processo 37.876/24, cuja triangulação processual sequer se concretizou, e assim não há vencidos que possam recorrer, nem vencedores que defendam a manutenção do que decidiu a turma. Por tais fundamentos, não conheço o recurso proposto pela PEN em razão da sua inadequação. É como o senhor desembargador revisor Júlio Neves. Eu concluo também da mesma forma que o desembargador relator, inclusive porque no recurso ordinário é um instituto correto para
seria o agravo. Então, acompanhe integralmente o relator e não põe seu recurso. Aberta para discussão. Assim, lendo o agravo. Não, eu quero, não, mas deixa eu voltar para a minha pergunta. Porque a sua decisão não receber representação. Exato. É o que? Arquivar? Continua? Não, o processo continua. Da onde houve o erro. Então, aí é um embargo de declaração. Tá? Eu acho que houve uma omissão. Não receber. A gente fala não receber uma apresentação, já vem logo uma pergunta consequente. Vai arquivar ou vai devolver? Assim, então, eu estou falando assim, houve uma nulidade. Aí o processo volta a se tornar nulidade. Nulidade é crassa. Bank of America é leasing, não é armador de ninguém. E aí ele foi citado, notificado como armador através de um advogado que não representa ele. Então, pelo amor de Deus, aí volta na origem para... Saiu agora o tribunal intimando quem é o armador. É isso. O processo volta ao seu trâmite normal. Aí o armador vai se manifestar. Olha, eu não tenho culpa nenhuma por isso, isso, isso e aquilo. E o fato da PEN, tendo processo seguido, tendo representado sem ser contra o armador, pouco importa. A gente está cumprindo a lei. A lei manda que aquele que é indiciado pelo encarregado do inquérito deve ter notificação para apresentar a defesa prévia. Tá? Vive na representação da PEN, ela descreve a conduta considerada errada do armador o tempo todo, no final não representa. Quem sabe agora, com informações mais frescas, o armador diga, olha, não era responsabilidade minha, mas era do afretador. E aí explica o que o afretador fez de errado. Pode ser que uma nova vista, um novo exame da PEN, ela modifique o seu entendimento original. Então, simples, o processo volta no status quo original. A própria PEN pediu para que o processo não fosse suspenso. Em conversa com o desembargador, relator, foi sugestão dele que se desse sequência ao processo, até para não ficar muito tempo paralisado, para evitar a prescrição e tudo mais, né? Então, por isso que já saiu o despacho do próprio tribunal. Quando isso acontece, o próprio tribunal faz a intimação, para não ter que voltar à capitania, para não perder tempo. Aí o próprio tribunal já está providenciando a intimação do armador. O armador se manifesta ou não, mas segue o processo. Só uma dúvida aqui, qual foi a decisão monocrática que levou a questão ao julgamento? Desembargador Átila. A decisão, sim. Embargo de declaração. Na verdade, a decisão do embargo de declaração. Qual foi? Naquela ocasião, eu inclusive fui favorável ao advogado. Eu disse que ele não tinha envolvimento com o Bank of America. Eu corrigi erros anteriores materiais em alguns documentos. Na própria decisão do embargo de declaração, eu disse que ele não, o advogado Subino Porto, Crisóstomo Subino Porto, não tinha envolvimento com o Bank of America. Eu não estou entendendo por que tem que notificar a armadora Fúrios. Porque a lei determina. O senhor me permite, senhor presidente? O senhor que é o relator, por favor. Pois bem, é que nós estamos relatando aqui simplesmente um recurso ordinário. Esse processo, eu quero ser corrigido se eu estiver equivocado. Esse processo que deu origem ao recurso ordinário, ele está tendo seu trâmite normal e ele foi redistribuído por uma decisão. Quer dizer, esse passo não se dá mais atrás. Lá houve uma decisão no embargo de declaração, o relator foi vencido e voltou a distribuição, foi redistribuído ao desembargador Marcelo, se não me engano, foi isso que aconteceu. O processo segue daí para frente. Quando eu falei, esse processo, Marcelo, está parado? Não, porque o recurso ordinário, esse recurso ordinário, ele não tem uma previsão na nossa lei de que ele tenha efeito suspensivo. Eu falei, olha, é um processo que está em curso. Criou-se um recurso ordinário aqui, não tem que parar o processo original, porque ele não tem nenhum efeito suspensivo previsto em lugar nenhum. Segue o processo. E aí ele determinou aí a intimação de pessoas e tal.
mas a decisão que, com base no 67 do nosso regimento, é anterior, né? E essa já está dada e não teve recurso contra ela. Eu acho que não cabe recurso contra aquela decisão, na verdade, e por isso o processo segue. Essa é a minha impressão. E aqui a gente está julgando só o recurso ordinário, que era contra essa dança aí de cadeiras dentro do processo, que eu estou entendendo que não é cabível por meio de recurso ordinário. E só esclarecendo, o novo regimento interno, nós fizemos questão de deixar isso claro, tá? Porque tinha essa dúvida, né? E aí, com a revisão do regimento, isso já ficou absolutamente aclarado. E o processo continua com o relator atual, o desembargador. Foi redistribuído, não houve... E teve uma desistência, né, também. Aqui eu estava olhando o processo, né? Teve uma desistência. Teve alguém que desistiu aqui, eu não estou encontrando agora. Fez um acordo, mas fez um acordo patrimonial lá. Foi... eu perdi aqui, eu estava com o documento aberto. Só para entender o processo todo, que não vai ficar mais comigo mesmo também, mas só para entender. Bom, encerrada a fase de discussão, palavra com o senhor desembargador relator para apresentar seu voto. Obrigado, senhor presidente. Eu estou com o microfone aberto, né? Obrigado, senhor presidente. Então, eu voto no sentido de não conhecer o recurso ordinário proposto pela douta Procuradoria Especial da Marinha por ser via inadequada ao propósito esperado pela recorrente. Obrigado. Como voto do desembargador revisor? Com o relator, excelência. Obrigado. Como voto dos demais embargadores, tem algum voto divergente? De acordo. De acordo. Então, decidiu o Tribunal Marítimo por unanimidade, os termos do voto do senhor desembargador relator Nelson Cavalcante. Publicação do voto no recurso ordinário número 14 de 2026. Decidiu o Tribunal Marítimo por unanimidade, nos termos de voto do senhor desembargador relator, não conhecer o recurso ordinário. Esgotada a matéria da pauta, as emendas dos acordos dos processos julgados nesta sessão, posteriormente, serão publicados no EDTM para efetiva contagem de prazos para recursos. Palavra aberta. Bom, peço a palavra só para saudar meus colegas, senhor presidente, e agradecer mais uma vez a deferência de vossas excelências de me receber aqui pela televisão. Queria eu estar aí com os senhores, mas estou aqui. Se me permita, presidente, o desembargador Nelson ficou muito bem com esse cocar na cabeça. E uma boca de tubarão querendo engoli-lo. Uma mandíbula. Não, é uma piaba, eu peguei lá na lagoa lá do sítio. Sei. É o quê? Piaba que eu peguei na lagoa lá do sítio. É uma piabinha. Uhum. Mandíbula não tem o nome, né? Sei lá. Bom, já tá, todo mundo já sabe, e saiu hoje na agenda do Comandante da Marinha, dia 30 de julho, a nossa sessão solene de transferência de cargo do presidente do Tribunal Marítimo. Tá ok? E aí os atos consequentes, né, de apresentação do novo presidente, eu vou fechar o cronograma e vou passar para os senhores, tá? Para a gente ver aí o que a gente tem que fazer. Eu não sei quando é que a gente se reúne de novo. Todos, né? Todos a gente semana que vem tem duas sessões, né? Mas a próxima sessão do pleno eu não estou aqui. Isso é uma coisa para o secretário, tá? Sempre traz a programação para a gente divulgar a próxima sessão. 7 é outro pleno? Dia 10 a gente vai se encontrar aqui novamente. Isso, dia 10, que é uma semana. E dia 17, né? Ok. Declaro encerrada a sessão do dia 2 de junho